Irmãos, no dia 11 de julho, nós celebramos a memória de São Bento de Núrcia. Ele que é considerado o grande patriarca do Ocidente devido à sua imensurável colaboração através da sua regra, a regra de São Bento, a regra dos beneditinos, que iluminou muitos caminhos, muitas pessoas num caminho de santidade e ilumina muitos caminhos até hoje. Pois bem, São Bento, ele viveu num contexto de decadência do Império Romano. O Império Romano estava decaindo, as pessoas estavam decaindo moralmente e espiritualmente. E neste contexto, a sua família, que era uma família nobre, envia São Bento para estudar filosofia em Roma. Porém, quando São Bento chega nessa faculdade de filosofia, ele nota que as pessoas, devido a essa decadência moral e espiritual, não iam contribuir para o plano que ele tinha, para a sede que ele tinha de conhecer a Deus, de estar na intimidade com Deus, de unir-se a Deus, de entregar-se a Deus. E por conta disso, ele abandona estes planos humanos que ele tinha e ele decide, toma uma firme decisão de viver como um eremita nos montes de Subiaco. Lá, neste monte de Subiaco, numa caverna, ele vive durante 3 anos, sendo alimentado por um eremita chamado Romano. Durante 3 anos, São Bento não recebe visitas a não ser de Romano, que leva o alimento para ele. E lá, naquele recolhimento, naquele silêncio, através dos jejuns, através da oração, ele vai crescendo na união com Deus, vai crescendo naquilo que ele desejava, a união com Deus, a amizade com Deus. E, por conta disso, muitos pastores começam a notar, após descobrir que ele estava vivendo ali como um eremita, começam a notar que estava diante deles um grande santo. Então, eles começam a procurar São Bento, procurando São Bento para que ele pudesse os aconselhar, que ele pudesse os guiar. E São Bento guia e aconselha muitos que ali estavam. Até que chega um momento em que São Bento ele é convidado, chamado a ser abade do convento de Vicovaro. E então ele aceita e vira o abade de Vicovaro, porém, quando ele chega neste convento, não era aquilo que ele esperava. Ele pensa que este convento não tinha uma entrega dos monges completa a Deus. Não era o ideal, aquilo que ele esperava. Então, ele começa a entrar em conflito com esses monges, que não se entregavam completamente a Deus. E diante desse conflito, os monges chegam a tramar a morte de São Bento. Eles decidem que vão envenenar um cálice com vinho e dar para São Bento tomar. Então, quando chega a hora de entregar este cálice com veneno para São Bento que tinha o costume de abençoar os alimentos, ele abençoa o cálice e o cálice milagrosamente se despedaça e desses pedaços saem uma serpente representando o veneno. São Bento então perdoa aqueles monges de Vicovaro, mas abandona o convento, deixa de ser o abade e retorna para Subiaco. Então, em Subiaco, ele funda a regra de São Bento, a regra dos beneditinos. Funda ali rapidamente 12 mosteiros e ensina a convivência em comunidade que era necessária para estes monges nestes mosteiros. O trabalho, o doar-se, o entregar-se, a vida de oração, a obediência. São Bento defende que a obediência é fundamental. E essa busca, essa entrega, esse se lançar pela porta estreita, que é o caminho para a santidade. São Bento, então, fundando a sua regra, fundando os seus mosteiros, ele guia inúmeras almas
para um caminho de santidade, um caminho de obediência, um caminho de serviço, um caminho de entrega, um caminho de união com Deus, verdadeiramente um caminho de santidade. Então, em plena decadência do Império Romano, São Bento foi um luzeiro para aquelas pessoas. E hoje, irmãos, nós vemos a decadência que o nosso mundo está, os valores que são invertidos. Então também é uma grande ocasião para nós pedirmos a intercessão de São Bento, para que ele nos guie, não nos deixe cair nas mentiras, nas tentações do diabo, nas mentiras do diabo, não nos deixe sair do caminho, mas nos dê força para que nós permaneçamos neste caminho, nesta busca de união com Deus, nessa busca pelo nosso caminho, por um caminho de santidade, um caminho que vai nos levar a ver a Deus face a face no reino dos céus. Que São Bento, então, nos ilumine, interceda por nós junto ao Pai, para que nós nunca saiamos desse caminho e que nós nos deixemos guiar por este luzeiro, que é a regra de São Bento, uma regra de obediência, uma regra de humildade, uma regra de fé, uma regra de trabalho, de serviço, uma regra que nos conduz por um caminho seguro, um caminho de santidade. Amém.